Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo mais um tema psicanalítico sobre as diamantes, porque o que discutimos na defesa da Rosa não é tudo sobre elas. Hoje trazendo a teoria da personalidade freudiana que foi usada para criar as 4 diamantes, ID, ego e superego. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, comente outros temas, porque esse foi o comentário de algum de vocês. Primeiramente, a teoria da personalidade freudiana é uma teoria da psicanálise, mas isso nas 4 diamantes não é uma teoria, é um fato que a Rebecca usou isso para criar um pouco da personalidade das 4 diamantes e as interações entre elas. Ah, Juliana, mas você tinha dito outra coisa. Sim, essa outra coisa é a enantiodromia que eu expliquei lá no vídeo da Rosa, sobre cada diamante acabar produzindo o oposto do que elas querem. Só que isso é apenas uma parte da personalidade delas, que como sabemos muito bem por essa querida tão questionável aqui, a personalidade e a psique delas vai muito além de só um conceito. Essa psicologia fazer parte da concepção delas é visto no End of an Era, na representação do próprio Mecha Diamond, coisa que discutiremos também daqui a pouco. Resumindo só com o necessário para vocês não dormirem no meio da explicação, Freud propôs uma teoria sobre a personalidade das pessoas e ele acreditava que a nossa mente tem 3 estruturas que cuidam da nossa personalidade e na maneira como interagirmos com as outras pessoas. E são elas o ID, o ego e o superego. Nas palavras dele, tá? Não minhas, o ID representa a fonte da nossa energia psíquica e assim a libido, desejos, satisfações e prazeres. O ego, e relativamente o mais importante, entre aspas, é meio que o desenvolvimento do nosso ID e seu intuito é tornar nossos impulsos reais, o nosso princípio de realidade e o centro da nossa personalidade. Já o superego é a parte moral da mente humana que age de acordo com os valores da sociedade em que vivemos. Sua principal função é de censura, atuando sobre a noção do que é certo e errado. De exemplos sociais conhecidos, podemos citar homicídio, pedofilia, incesto, depravação, dentre outros conceitos que o nosso eu social já considera algo errado ou questionável e tentamos evitar. Mas é claro que isso varia de cultura para cultura, como umas culturas muito crazy, onde as mulheres só podem mostrar os olhos publicamente e qualquer coisa a mais é muito errado. Esses são o ID, o ego e o superego, mas ao invés dessas descrições muito longas, você pode dizer apenas, entre aspas, que o ID representa a sua impulsividade, o ego a lógica e o superego a moralidade. E não existe isso de, eu sou superego, mas eu sou mais ID, pipipipó. Não, isso não existe no mundo real. Essas 3 partes existem na cabeça de todo mundo. Se faltasse alguma, teoricamente você podia ser dado como psicologicamente insano. Todos nós fluímos na influência do ID, do ego e do superego, cada um com o seu destaque. Eu particularmente tenho influência até demais do ego, mas uma pessoa com muita influência do seu ID pode ser considerada muito infantil, inconsequente ou insuportável de se conviver, por exemplo. Agora, acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar com essa linha de raciocínio. Diamante rosa representa o ID, não é à toa que ela foi a única que já namorou. As diamantes amarelo e azul, o ego, e a diamante branco, o superego, bem como as partes de Mecha Diamond que mostram. Nessa parte do livro, a Rebecca não fala das diamantes pelos seus nomes, e sim pelos conceitos freudianos. O superego fala que você não pode fazer o que você quer e pergunta onde isso te levou. Diamante branco, falando sobre Rosa e Steven, sobre o que fazer o que ela quer levou nesses milênios. O ego, para evitar julgamentos, rapidamente faz algo para esconder. Desculpa se não der pra traduzir direito tudo, gente, é porque a letra da Rebecca é um C1. E esse ego são amarelo e azul, constantemente trancando o diamante rosa em sua torre do castigo sempre que fazia algo muito errado, a fim de evitar julgamentos já branco. Com o retorno da nave Pernas já rosa, Rebecca escreveu que o ID voltou e que no baile o ID extrapola porque todos querem coisas, nesse caso sendo o Steven que se fundiu na frente de todos e causou seu castigo. Os egos acham que deveriam deixar o ID fazer o que ele quer, lembrando de quando azul e amarelo queriam dar a primeira colônia da rosa pelo seu bom comportamento, mas o superego não permite, nesse caso só deixando para provar que estava certa no fim, causando um colapso no próprio corpo que está se dividindo, ao invés das 4 partes agirem como um só. Tem mais alguns garranchos da Rebecca, mas no geral são situações envolvendo as 4 diamantes psicologicamente e, querendo ou não, tudo sempre sobra só para amarelo e para azul. Porque elas são o ego, o equilíbrio entre a liberdade exacerbada do ID e a censura descontrolada do superego. E como eu disse para vocês, assim como a mente humana precisa das 3 partes, aqui 4 porque o ego é dividido entre 2 diamantes, a sociedade Gen também precisa que as 4 funcionem como um só, não que elas fiquem se dividindo e brigando. É possível ver um pouco disso até na distribuição do Mecha Diamond, porque rosa, que é o ID, e a impulsividade representa as pernas do corpo, o que te leva para onde você quer ir.
Os braços são amarelo e azul, o ego e controle sobre as ações, que querendo ou não, a maioria das ações da nossa vida são feitas com os braços e os dedos, considerando que as pernas são majoritariamente para locomoção. E a cabeça desse corpo, sua mente, seu cérebro e moralidade é a parte da diamante branco que instaura todas as regras, manda em tudo e todos os outros, incluindo o ID e o ego que devem satisfação a essa parte, sendo que não era para ser assim. Vimos o superego dominar e tomar as funções do ego para si, só que nem mesmo o ego e o superego juntos são capazes de oprimir ou eliminar o ID completamente, por serem extremos opostos, e opostos necessários, querendo ou não. Para a raça Gen progredir, precisariam da impulsividade e inovação do Steven/Diamante Rosa, o ID, isso ele herdou muito bem da sua mãe, só que uma sociedade não pode ser feita apenas de ID, precisa de regras também, o superego, e do ego para meio que exercer essas regras. Então, na teoria, as 4 diamantes são sim perfeitas e completas se houvesse um equilíbrio psicológico nas partes, e não um atrito tão grande entre o ID, que não queria ceder, e o superego, que também não queria. Se a gente levar muito a sério essa teoria, até porque a Rebecca nunca falou até onde ela foi com essa filosofia na composição das diamantes, é possível passar um pano supremo não só para as coisas que a diamante rosa fez, mas também para tudo que a diamante branco fez, porque aqui elas representam extremos opostos, não amarelo e azul que são normais. Diamante Rosa foi criada não só para personificar alguém extremamente poderosa que não conhece seus limites, mas também para ser o que vemos em seu passado, mimada, egocêntrica, egoísta e sempre querer tudo do jeito dela, porque é isso que o ID faz sem o ego ou o superego. Bem como o branco não representa apenas alguém muito imperfeita, ela ser quase uma nazista que prega perfeição, morte a todo e qualquer tipo de defeito, censura em relacionamentos, fraquezas, fusões e tudo mais, é porque o superego é para ser assim. Lembram do que eu falei minutos atrás, que não existe uma pessoa normal no mundo real sem as 3 instâncias psíquicas na sua cabeça? Pois é, não estamos falando do mundo real. É pura ficção, e nessa pura ficção, a personalidade da Diamante Rosa realmente podia ser puro ID, sem os outros dois. Por isso seria tão mimada e levaria mais de 10 mil anos para ela ganhar sua primeira colônia de tão infantil e incorrigível que ela era. Amarelo e azul podem ser puro ego, que pondera todas as situações da maneira mais neutra e no limite de cumprir o trabalho delas, raramente parando para fazer qualquer coisa ou sentir qualquer coisa. E branco pode ser puro superego e alguém que realmente vai ser insuportável, manipuladora, preconceituosa e soberba naturalmente, pois é só aquilo que sua mente pensa sozinha. Sim, eu falei sozinhas, porque a única forma das 4 diamantes agirem como, bem, gente, seria com uma sempre estando lá para ponderar a outra e se ajudar, pois elas não são completas. Elas se completam, não sendo à toa que todas nasceram juntas e aparentemente já com tamanhos diferentes e definidos. E também não seria à toa que elas querem tanto o Steven de volta e depois aceitam a espinela, não porque falta algo em toda Gen, mas porque falta algo nelas. E para terminar essa psicanálise aqui, como Diamante Rosa, o puro ID dentre elas, conseguiu evoluir e se tornar alguém realmente melhor. Não deveria ser o ego, a amarelo e azul, que deveriam fazer isso primeiro, as que são mais racionais. Então, talvez o lance de Rose/Rosa ter tanta certeza que jamais cresceria e mudaria como um ser humano faz e queria tanto ser boa salvando Gens, um planeta, e mesmo assim sentir que não era desse jeito, pode estar atrelado ao fato dela se reconhecer como o ID que ela era, sua impulsividade natural com todas as coisas. Repetindo, assim como o Pink Steven não é mais a Rosa, Rose Quartz realmente não seria mais a Diamante Rosa. Ela não seria mais aquela personificação viva de puro ID. Realmente seria uma versão melhorada sua, mas não poderia apagar as memórias do que ela foi ou realmente ser feliz porque ainda sentia aquela entidade tão problemática nela mesma. E foi com sua gravidez e o nascimento do Steven que ela enfim se livrou totalmente daquela deficiência psicológica que ela carregava. Pois Steven nasceu humano, e como um ser humano, ele tem ID, ego e superego, podendo se tornar, literalmente, o líder da Era 3 das Gen Z, ditador do que as diamantes deveriam fazer, porque realmente é a Diamante Rosa numa versão muito mais evoluída que as 4. Porque assim, com todos os âmbitos psíquicos básicos na sua mente, conseguiu ser o que as 4 diamantes deveriam ter sido originalmente e restaurar a ordem daquele corpo, com um mínimo de equilíbrio. E claro, sem nunca deixar de ser aquele ID impulsivo e louco por dentro, como enxergamos várias vezes no Perfect Steven que apareceu quando sua mente não estava mais no equilíbrio que ela precisa estar. E para esse vídeo é isso, galera. Nossa, quanta coisa. Eu não sei como os estudantes de psicologia conseguem fazer isso todo dia. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham conseguido entender essa análise psicológica. Comentem outros temas interessantes que possam tratar como esse, que foi muito bom. E até o próximo vídeo.